Cara, tudo que passar naquele método, que tiver com essa anotação @cachable, baseado nos parâmetros de entrada, ele cria uma chave pro cache e aí o retorno é cacheado, bicho. E acabou. Retorno dos métodos da classe? Exato. Você chama, por exemplo, é uma consulta. É chave e valor. Eu passo um ID no Input meu método. e Vai, output do... ele vai, o ID da pessoa, ele vai, ID da pessoa não, passa um range de data. Aí ele retorna 20 pessoas naquele range de data, exemplo. O retorno, dependendo do provider que você usou de caching, que é um starter, é um POM que você colocou, ele já joga para aquele direto. Ele Primeira cria, coisa, uma... né? Já não tem lock-in. Já começa por aí. Tá? Calma. Porque se você tiver essas linguagenzinhas mais ou menos, você vai ter que fazer sem lá emoção, não sei quantas linhas. Sem emoção. Calma. Eu tenho um método. O método é tipo CPF e range de data. Get certo? CPF. Não, vamos complicar um pouco mais. CPF que ele e retorna? range de data. Beleza. Get Retorna um array. Sei lá, um XPTO. JSON. Não, JSON. de qualquer coisa. Isso. Já você não precisa retornar um JSON, né? Retorna uma Porque lista. tudo é automaticamente convertido. Uma linguagem nenhuma você precisa retornar um JSON. Não JSON sei essas é uma linguagens linguagem... que você usa aí. JSON é um protocolo de output. Não, você né? constrói string lá, velho. Na camada de integração, você Isso, converte para um protocolo. Isso, é um array e aí é que o Valdir tá emocionado, entendeu? O Valdir ele tem uma paixão. Maravilhosa. Isso. Não que você não tenha também, você é mais contido. Eu guardo, é platônica, a minha é platônica. Então, esse método, eu tenho a assinatura desse método, eu tenho como chave o input dele e eu cacheio o retorno. Ele cria uma chave para você, pode ser composto baseado pelas entradas. Pelas entradas. Isso, que são os inputs, né? Então, eu sei que aquele método, para esses inputs, eu não preciso executar de novo, porque eu já sei que o retorno é esse. Em vez dele ir lá, entrar no método, no corpo do método, e chamar 13 APIs lá atrás, para conseguir o que ele quer, eu já sei que aquele retorno é esse. Ele já vai direto nos provider de cache, porque ele sabe que aquela chave pergunta, tem chave aí? Essa chave tá aí? Tá, pega daqui direto. Isso. Aí a pergunta que o arquiteto sempre tem que fazer. Como que eu configuro o TTL e o método? Essa anotação que você coloca em cima do método para indicar que ele é cacheable, você também tem propriedades, né? Então você tem propriedades como o TTL, você tem propriedades para indicar como é que você vai fazer a expiração daquilo, mais eu do que uso o um TTL. driver para saber se isso vai para um Redis ou vai para o file system. É o starter. O starter. Fala você. A gente falou um pouquinho disso no episódio anterior, né? Que os starters do Spring Boot são as configurações, as pré-configurações que você utiliza para configurar um recurso externo. Então eu uso um starter de web para falar que a minha aplicação ela tem a capacidade web. E eu também tenho o starter web Tomcat, que fala que a capacidade web ela vem do Tomcat. Ou eu posso ter um starter WebJet, que é outro servidor, né? HTTP. HTTP Compliance. Ou eu posso ter um Undertow. Então eu tenho vários sabores, né, de starter. Eu tenho também, por exemplo, o Spring Data JPA. Eu tenho o Spring Data JPA com Hibernate. Ou, se eu quiser, eu posso ter o Spring Data com Eclipse Link. E porque o Java... né, o starter ele é como se implementasse então uma interface para aquela capacity com um determinado driver. O starter... ele não é uma interface. A interface ela é maior que o starter. Sim, é uma abstração para entender. Eu tenho ali uma fronteira que eu vou utilizar os meus annotations para fazer a mesma capacidade, mas dependendo do starter que eu inicializo, ele implementa dentro dele como eu vou fazer, por exemplo, o cache. Se é um starter que eu vou implementar em disco ou em Redis, etc. Ou Coherence do Oracle, enfim. Isso. Você usa @cacheable, que é do Spring. E aí depois você escolhe o provedor. Cara, Não você importa. não tem lock-in, cara. Se amanhã eu quero trocar o cache, eu só troco lá, o código fica igual. Eu desacoplo, então, se eu instrumentei com todos os annotations a minha classe para ser cacheable,
e aí depois eu troco o meu starter para outros parâmetros, para vez eu cachear em Redis, cachear em disco, a minha classe não tem impacto nenhum e ele continua, ele só troca o meu, entre aspas, driver para cachear em disco e não em Redis, por exemplo. Ele dá um jeito de fazer com que fique transparente. É. Através de... Lá dentro, com certeza, ele vai ter interfaces, garantias né, de interfaces. No fundo é comunicação por interface, né? Não, dentro do starter, né? Isso. Chega um ponto que você tem que ter essa comunicação meio que... O contrato ali, perto do cacheable, tem que estar garantido. Mas dali para trás, ele te entrega toda Isso, tem toda uma implementação a para trás. Né? complexidade. Mas né? não é um absurdo a gente imaginar que toda classe de starter para cache tem uma interface padrão, Sim, onde os métodos isso, são os exatamente. mesmos. É O isso Redis, que acontece por trás. Pega o Redis. O Redis ele tem um protocolo chato. Ele é chato. Ele é chato. Se você tivesse que fazer isso por socket, Sim. seria complicado. Ele já te entrega pronto. Botou uma linha Sim. de... Né? Mas o starter do Redis, ele implementa uma interface padrão de cache que tem Do lado de todos os- dentro. para É abstrair isso, né, Valdirzão? O que você acha? Exato. Faz sentido, né? E assim, pro programador, cara, faz nada. Para ele, pro programador, se ele quiser o sabor default, né, o baunilha, ele arroba Cashable. Ah, quero dar uma melhorada. Porra, vai lá e implementa. Estende. Não, não precisa estender nada não, bicho. Você cria uma classe chamada Bananinha Configuration, que é sua, é da tua aplicação. Aí você coloca lá em cima um arroba configuration. Aí o Spring sabe, pô, essa classe aqui ela tem que ser inicializada lá no começo do ciclo de vida dos beans, né? E aí ela tem algumas... o Spring é todo baseado em objetos que você joga lá no contexto. A gente também falou disso aqui na parte 1, né? Quando você cria lá uma configuração que você quer, você joga para o contexto. Ó, essa aqui é uma configuração do meu Redis. Aí o Spring ele vai automaticamente pegar aquela configuração e configurar a sua comunicação com o Redis. Você intercepta o padrão do Redis que tinha sido colocado no Exato. meio do caminho. Intercepta ele, altera ele só e o deixa que ele quer. voltar para... Deixa ele voltar pro contexto, deixa ele voltar pro caminho feliz dele, né? Exato, cara. Então, assim, o Spring ele trouxe isso também, né? O Spring Boot, ele trouxe isso. Valor default. Tudo tem valor default, cara. Ah, quero pro banco de dados. Poxa, você só precisa dar o IP, usuário e senha. Acabou. Mas tem que selecionar o driver para saber qual que é Não. o banco que eu estou conectando, Não. certo? Pro caso Ou do isso é banco de starter? Pro caso do banco de dados, né? As interfaces do JDBC elas são extremamente bem definidas. Aí o starter seria um JDBC Exato. e aí o driver do banco é uma propriedade JDBC, Exatamente, certo? é isso. Tá. Então, nesse caso aqui, ainda é muito mais abstrato ainda, Sim. né? Agora, no caso do cache, aí você já tem um pouco mais de interfaces do Spring no meio, tá? Sim.